Olá, seja bem-vindo ao canal Relatos das Sombras. Se você gosta do sobrenatural, está no lugar certo. Relaxe e embarque em nossas histórias sombrias e aterrorizantes. Você já ouviu falar em lendas urbanas? Histórias contadas de geração em geração, que misturam mistério, medo e o desconhecido. Algumas parecem invenção, mas outras carregam detalhes tão perturbadores que é impossível não acreditar que algo realmente aconteceu. Hoje você vai conhecer 3 lendas urbanas arrepiantes, que até hoje assombram quem ousa contar ou investigar. Prepare-se, porque depois desse vídeo, talvez você pense 2 vezes antes de andar sozinho à noite. História 1. A mulher da Estrada México, no México, entre as cidades de Monterrey e Saltillo. Existe uma estrada famosa, não apenas por seu tráfego intenso, mas pelo número impressionante de acidentes e histórias sombrias que circundam suas curvas. Chamada pelos locais de La Carretera de la Muerte, a estrada ganhou fama mundial por um motivo macabro: a presença de uma mulher que surge no meio da noite, vestida de branco, pedindo carona a Marcos, um jovem motorista que trabalhava com entregas noturnas. Tinha ouvido sobre a lenda, mas como muitos, acreditava que eram apenas histórias para assustar viajantes. Numa noite chuvosa de outubro, ele dirigia sozinho por essa estrada, quando, a alguns quilômetros da cidade, avistou uma mulher no acostamento. Vestia um vestido branco sujo, os cabelos longos caídos sobre o rosto, e parecia molhada. Sam Pence. Marcos reduziu a velocidade e parou para ajudá-la. Ela entrou no carro sem dizer uma palavra, apenas apontando para frente, indicando o caminho enquanto dirigia. Marcos começou a sentir um frio estranho e notou que o carro estava cada vez mais pesado. O rádio, que até então tocava músicas suaves, começou a estalar e transmitir ruídos, quase como vozes sussurrando seu nome, tentando quebrar o silêncio. Marcos perguntou: "Está tudo bem? Para onde quer ir?" A mulher levantou o rosto pela primeira vez, e ele percebeu que não tinha olhos, menos apenas buracos negros onde deveriam estar, vazios e profundos. Um grito silencioso escapou de sua boca, enquanto o carro parecia escorregar por entre a estrada, antes que pudesse reagir. Marcos perdeu o controle do veículo e capotou várias vezes até parar no meio do mato. Ele sobreviveu, mas quando se levantou, o carro estava vazio, sem sinal da mulher. Desorientado, voltou correndo para a estrada principal, mas percebeu que havia dado voltas em círculos, como se a estrada tivesse se estendido e mudado de forma nos dias seguintes. Marcos descobriu que outros motoristas haviam relatado experiências semelhantes. A mulher de branco, olhos vazios e o mesmo frio sobrenatural. Muitos desses relatos terminavam em acidentes fatais. Dizem que ela é o espírito de uma jovem que morreu atropelada na estrada há décadas e que agora busca vingança ou companhia para nunca mais se sentir sozinha. Para aqueles que a veem, a regra é simples: não olhar nos olhos, não falar e nunca oferecer carona. Ignorar essas instruções é correr o risco de desaparecer na estrada, como outros motoristas fizeram antes. Essa história se tornou tão popular que a polícia local costuma alertar os viajantes à noite, embora alguns céticos ainda tentem desacreditar a lenda. Todos que passaram pela estrada à noite e tiveram contato com a mulher juram que algo sobrenatural realmente existe ali. E se essa lenda já te arrepiou, espere até a próxima. Ela envolve um quarto de hotel amaldiçoado, onde hóspedes nunca mais saíram os mesmos. História 2, quarto 428, Japão. Menos no Japão, em Tóquio. Há um hotel antigo conhecido por um número de quarto que todos evitam. 428.
Dizem que hóspedes que se hospedaram nesse quarto relataram fenômenos inexplicáveis, incluindo vozes, sombras e até desaparecimentos misteriosos. Yumi, uma jovem jornalista, decidiu investigar a história para uma matéria. Ela sempre fora cética e pensava que tudo não passava de rumores ou efeitos da mente sobre o cansaço. Stress chegou ao hotel durante a noite, solicitou o quarto 428 e entrou, carregando apenas uma câmera para registrar qualquer fenômeno. O quarto era simples, com decoração antiga e cortinas pesadas. Mas o que chamou a atenção de Yumi foi o espelho grande na parede em frente à cama. Ele refletia de forma estranha, mostrando sombras que não coincidiam com os objetos da sala. Logo depois de se instalar, o relógio do quarto começou a atrasar e a acelerar de forma aleatória. Sons de passos ecoavam pelo corredor, mas a câmera não registrava ninguém. A temperatura caiu drasticamente e um cheiro de podridão preencheu o ambiente. Yumi tentou dormir, mas acordou horas depois sentindo alguém tocar seu ombro. Virou-se rapidamente, mas não havia ninguém ali. No espelho, porém, podia ver uma figura parada atrás de si. Um homem de terno antigo, rosto apagado, olhos vazios. Quando pisco, a figura desapareceu. Nos dias seguintes, outros hóspedes relataram visões semelhantes. Alguns afirmaram ter ouvido gritos vindos do quarto durante a madrugada. Um casal que se hospedou lá disse que, ao acordar, notou que móveis do quarto haviam se movido sozinhos e marcas estranhas apareciam na parede, como se alguém tivesse batido com as mãos ali. O fenômeno culminou em um desaparecimento documentado. Um hóspede que passou apenas uma noite no quarto 428 sumiu sem deixar vestígios. A polícia local não conseguiu explicar o ocorrido e o hotel passou a bloquear o quarto permanentemente. Ainda assim, curiosos e investigadores paranormais tentam entrar no quarto às escondidas, mas relatam que portas se fecham sozinhas, câmeras falham e aparelhos eletrônicos param de funcionar. Hoje, o quarto 428 é considerado amaldiçoado. Funcionários evitam entrar nele sozinhos. E os moradores da região contam que é impossível permanecer no quarto sem sentir uma presença opressiva. Dizem que a entidade que habita o quarto é o espírito de um hóspede morto em circunstâncias misteriosas décadas atrás, condenado a permanecer ali e atormentar qualquer pessoa que se aproxime. A lenda do quarto 428 se espalhou pelo Japão e documentários sobre o local já foram produzidos, mostrando relatos de hóspedes aterrorizados. Yumi, a jornalista, depois de sua experiência, nunca mais pôs os pés no hotel e passou a acreditar que algumas histórias realmente carregam um fundo de verdade. E agora chegamos à terceira e última lenda da noite, uma das mais temidas da Europa, envolvendo crianças desaparecidas e um homem que surge apenas nas sombras. História 3. O Homem da Sombra, Alemanha. Menos na Alemanha. Existe uma lenda urbana que assombra cidades pequenas. O Homem da Sombra. Ele é descrito como uma figura alta, encapuzada, que aparece apenas nas noites sem lua, rondando ruas desertas e parques. Dizem que crianças e adolescentes são suas principais vítimas. Em uma vila na Baviera, um grupo de amigos decidiu acampar perto de um bosque conhecido por histórias de desaparecimentos. Um deles, Lucas, ouviu rumores sobre o Homem da Sombra, mas achou que se tratava apenas de uma forma de assustar turistas e jovens aventureiros na primeira noite. Enquanto todos dormiam, Lucas acordou, sentindo frio intenso e uma sensação de presença. Olhando pela barraca, viu uma silhueta alta e escura, parada a poucos metros, observando o grupo. Tentou acordar os amigos,
mas ninguém se mexeu. Quando se aproximou da figura, percebeu que não havia rosto, apenas uma escuridão completa, onde deveriam estar olhos e boca. A figura se moveu rapidamente, e Lucas sentiu como se tivesse sido puxado para o chão por forças invisíveis. Gritos de crianças ecoavam pelo bosque, embora o acampamento estivesse vazio. Quando o sol nasceu, Lucas percebeu que uma das barracas estava completamente vazia. Seu amigo Jonas havia desaparecido. Nos dias seguintes, moradores relataram ver a mesma figura rondando ruas silenciosas e parques vazios. Fotografias tiradas à noite mostravam apenas sombras estranhas, como se alguém tivesse sido fotografado sem corpo definido. A polícia local nunca encontrou explicação, mas o desaparecimento de crianças aumentou a fama da lenda. O Homem da Sombra se tornou parte do folclore local. É descrito como alguém que se alimenta do medo, aparecendo apenas para quem ousa desafiar sua presença. Contam que, se alguém olhar diretamente para ele, pode ser arrastado para uma dimensão de escuridão, de onde ninguém jamais retorna. Até hoje, pais avisam seus filhos para não se aventurarem sozinhos à noite. E ninguém se atreve a atravessar os bosques da vila após o anoitecer. O Homem da Sombra permanece silencioso e letal. Um lembrete de que algumas sombras nunca desaparecem. 10. Foram 3 lendas urbanas sombrias que continuam vivas até hoje. Reais ou não, todas carregam um aviso. Existe sempre algo à espreita na escuridão, esperando o momento certo para se revelar. E você, teria coragem de investigar essas histórias por conta própria? Se essas lendas te deram arrepios, deixe seu like, comente qual delas mais te impressionou e compartilhe esse vídeo com alguém que também gosta do desconhecido. Até a próxima. Se inscreva no canal, comenta, curte e compartilha. Canal Relatos das Sombras.